Olá, agente químico! Hoje seguiremos falando dos hidrocarbonetos que apresentam ramificações em sua estrutura. Os hidrocarbonetos ramificados apresentam grupos substituintes ligados à sua cadeia carbônica. E aí agora a gente vai perceber a nomenclatura dos alcanos ramificados, seguindo as regras da IUPAC. A primeira regra é: a cadeia principal de um alcano é sempre aquela que apresenta o maior número de carbonos e o maior número de ramificações. A segunda regra: a numeração de cada cadeia deve ser iniciada sempre pela extremidade que estiver mais próxima das ramificações. Basta seguir a nomenclatura de indicar a posição da ramificação, mais o nome da ramificação, o nome da cadeia principal, ou seja, a quantidade de carbono, com a terminação ano, porque a gente está falando de alcanos, né? Por exemplo, esta molécula, ela tem ramificação. Sua cadeia principal tem 8 carbonos, por isso oct. E aí ela tem a ramificação no terceiro e no quarto carbono, que é o metil. Como são dois, e aí fica dimetil. Agora, vamos ver a nomenclatura de alcenos ramificados, seguindo a regra da IUPAC. A primeira regra, então, é que em qualquer aceno, a cadeia principal deve apresentar sempre todos os carbonos que participam das duas duplas e o maior número de carbonos possíveis. A segunda regra é: a numeração da cadeia principal dos alcenos deve começar sempre pelo carbono mais próximo da dupla. A terceira regra é seguir, então, a nomenclatura: posição da ramificação, mais o nome da ramificação, cadeia principal, mais a posição da dupla, da ligação dupla, né? E a terminação eno, porque a gente está falando de alcenos. Neste exemplo, então, essa molécula ela apresenta 8 carbonos, por isso oct, no carbono 3, porque sempre numerar a partir da menor número possível, né? Do menor carbono possível. E por isso no 3 tem uma ligação dupla, e eno. Tem ramificação? Tem ramificação. Tem ramificação no carbono 4 e no carbono 6. E, como são duas ramificações com a mesma quantidade de carbonos, a nomenclatura fica di. E esta ramificação é o metil. Agora veremos a nomenclatura dos alcenos ramificados. Seguindo a regra da IUPAC, a primeira regra, então, é que em qualquer alcino, a cadeia principal deve apresentar sempre os carbonos que participam da tripla ligação e o maior número de carbonos possíveis. A segunda regra: a numeração da cadeia carbônica principal dos alcinos deve iniciar-se sempre pelo carbono mais próximo da tripla. E para finalizar, né, seguir as regras de posição da ramificação, mais o nome da ramificação, a cadeia principal, quantidade de carbono, mais a posição da ligação tripla, mais íon. Vamos para esse exemplo? Esta molécula ela apresenta 9 carbonos na sua cadeia principal. No carbono 2, que é o carbono mais próximo, tem uma ligação tripla, certo? E aí a gente vai caçar a ramificação. Tem uma ramificação? Tem uma ramificação. No carbono 4 tem uma ramificação com dois carbonos. Essa ramificação, então, ela leva o nome de etil. Como ficaria o nome dessa molécula? 4-etilnone 2, porque no carbono 2 tem uma tripla, ino, porque a gente está falando de alcinos. Vamos praticar? Conseguimos identificar a ligação tripla nessa molécula. Então, a minha cadeia principal ela vai seguir essa ligação tripla. Essa ligação tripla ela está no primeiro carbono, porque a gente sempre vai numerar a partir do carbono mais próximo da ligação tripla, ok? Então, essa molécula na cadeia principal ela tem 5 carbonos
E no carbono 3, ela tem uma ramificação que contém um carbono. E o nome dessa ramificação fica metil. Então, o nome dessa molécula é 3-metilpentino. Vamos para mais um exemplo. Conseguimos identificar se tem insaturação, né? Então, no carbono 3, essa molécula tem uma ligação dupla. E a gente vai procurar a ramificação. No carbono 4, a gente tem uma ramificação com 2 carbonos. E essa cadeia principal, passando pela ligação dupla, quantos carbonos tem? Ela tem 7 carbonos. E aí, o nome da cadeia principal fica hept3-eno, porque no carbono 3 temos uma ligação dupla. E o nome da molécula? Fica 4-etil, no carbono 4, uma ramificação com 2 carbonos, hept3-eno. Ok?